Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Preparamos uma reflexão extraída de uma obra que foi revisada após 100 anos da sua publicação. Esta obra, ela foi publicada por Leon Denis, praticamente no começo do século passado. Leon Denis, um grande precursor da doutrina espírita, autor de vários livros e com grandes contribuições, não suplantou o trabalho de Allan Kardec, mas trouxe algumas construções que elas são muito interessantes de serem trabalhadas. Esta obra ele intitulou como O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ele divide a obra em 3 partes. No centenário desta obra, houve uma revisão. Esta revisão não foi realizada em função do texto em si construído, elaborado por Leon Denis, mas foi corroborada pela contribuição que a ciência pôde nos trazer, desde a publicação de Leon Denis até os dias atuais. Nós tivemos a oportunidade de estar junto com um dos organizadores desta obra, aqui na AME, em Botucatu. Houve um congresso na Unesp, e nós estivemos juntos com este grupo de pessoas que fizeram esse trabalho. Então eu escolhi a terceira parte desse trabalho para falar um pouquinho para vocês. Meu tempo é curto, eu não quero quebrar a regra da casa, e eu vou buscar uma brevidade e não abordar com um grau de profundidade o assunto. Mas a ideia, na verdade, em trazer esta condição para todos, é discorrer as potencialidades da alma. Então eu começo fazendo algumas colocações, trazendo a ideia de que o processo de evolução do espírito, ele é gradativo. O que significa que o nosso entendimento de tempo, o nosso entendimento de vida, não se define especificamente nesta passagem que nos encontramos hoje. Então, se este processo realmente ele é evolutivo, então nós colecionamos experiências que vêm sendo construídas para e passam no nosso estado de consciência. A consequência desse processo é a construção de um esforço individual. Nós não fazemos isso em grupo, embora o ser humano ele é gregário, ele vive em sociedade, ele vive em grupo, não é? Nós aprendemos em grupo, nós construímos uma família que é realmente uma representação de um grupo. Então esse construto, não é? Ele vai mostrando que o aprendizado pode ser em grupo, mas o esforço tem que ser individual. Muitos são os fatores que acabam influenciando nas ideias que serão as precursoras de novas conquistas. Então, a todo conjunto de conquista que o ser humano vai realizar, o processo se inicia pela ideação. Essa é uma das questões da natureza do espírito, da individualidade da alma. Nós nos diferenciamos de animais inferiores em termos de fisiologia e de pensamento e de atitude e comportamento, exatamente porque a nossa consciência nos permite traçar esta condição. As diversidades de carisma de um ser, elas estão atribuídas às múltiplas vivências que ocasionaram oportunidades de desafios.
Então, nessa colocação que Denis ele traz para nós, ele está realmente corroborando a ideia de que a reencarnação ela tem uma condição de somatória de resultados ao longo das diversas vidas, não é? Que um indivíduo, que a individualidade do espírito possa ter absorvido como experiência. Sejam elas boas ou sejam elas ruins. Não é? A etnia de um povo, não é? Ela se aglutina em determinadas situações culturais. Então veja, os povos distribuídos da maneira com que se encontram vão construir determinações culturais e por meio de sincretismos religiosos, não é? Culturais registrados na própria estrutura mental de cada um, de cada ser, abre-se novos caminhos que sugerirão possíveis mudanças ao espírito. Percebe? Então, até o contexto do ambiente em que nascemos contribui como fator instrumental de aprendizado. Esta condição, ela não é de um ou de outro, ela é de todos. Não é do espírita, não é do católico, não é do protestante, do evangélico, é de todos. Esta é uma condição que, muito além simplesmente do entendimento do espiritismo, outras culturas, não é, ao longo do desenvolvimento da humanidade, trazem conceitos praticamente semelhantes. O que é o espírito? Assim está perguntando, né? Tem uma pergunta que se relaciona a essa questão, a essa condição, no Livro dos Espíritos. Então, Kardec coleciona a resposta, não é, da seguinte forma: é o princípio inteligente do universo. Ou seja, a inteligência, ela é um atributo essencial do espírito. Inteligência não é uma propriedade pura e simples. Ela é uma condição, ela é uma prontidão do espírito. Então dizer que só o homem é inteligente não é verdade. Mas existe um processo evolutivo em toda a cadeia de desenvolvimento do universo, em que a inteligência na alma individualizada se comporta da maneira com que nós nos comportamos como seres humanos. E tem uma questão ainda que diz assim: que definição se pode dar dos espíritos? Então, espíritos são seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Povoam o universo fora do mundo material. Então, nós entendemos que o mundo material em que nós agora estamos revestidos e estamos habitando é uma condição desses seres, mas não quer dizer que é o único, porque esta é uma resposta que não fecha a questão. A questão não está fechada. Pergunta então Kardec: que é a alma? E o espírito diz assim: um espírito encarnado. Então veja, se o espírito ele é um princípio inteligente, o espírito encarnado é um princípio inteligente individualizado, porque todos que aqui se encontram são diferentes. Cada um que aqui está é uma impressão digital no universo. Não encontraremos outro igual a nós mesmos. E aí, então, no complemento dessa pergunta, Kardec ainda pergunta para o espírito, né, que era a alma antes de se unir ao corpo. E ele reforça: espírito. E ele continua: as almas e os espíritos são a mesma coisa? E o espírito responde: sim, elas são espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes do mundo invisível. Então subentende-se
que o mundo invisível pode ser uma condição de dimensão diferente da dimensão que nós nos encontramos. E é isso que esses pesquisadores que fizeram a revisão desta obra, eles vão trazendo à luz nesse processo que eles trazem mais recentemente. Os quais revestiram o corpo carnal para se purificarem e esclarecerem. Essa purificação é uma palavra que eu não gosto, porque purificação parece que a gente está impuro. E na verdade não deveria ser purificação, mas como está na obra eu mantive. Deveria ser um aprimoramento, uma lapidação, um polimento. Não é? E esse esclarecimento seria para dar guarida a exercícios, não é? Para mudar o estado de primitivismo da própria alma individualizada. E aí, nós vamos observar que nesta obra, Leon Denis, ele começa a trabalhar algumas questões que são interessantes. Por exemplo, a vontade. Essa é uma das potências da alma. Vocês acham que vontade acaba? Sim ou não? Não acaba. Então essa conversa que de vez em quando a gente fala assim, nossa, eu estou sem vontade hoje. Não, você está com doença, está com preguiça. A preguiça é uma doença, segundo Joana de Ângeles. Não é? Então preguiça não é falta de vontade. Por que a vontade não acaba? Porque é como se ela fosse um combustível. O espírito é alavancado pela vontade, consistentemente. Então, todos nós, individualizados, estabelecemos as nossas ideias, né, instigados e alimentados pela vontade. Mesmo se você não tivesse com vontade de fazer nada, parado, estático na sua casa, você não consegue parar de pensar. Consegue? Não consegue. A coisa mais difícil que a gente tenta passar para as pessoas nos exercícios de relaxamento é como parar, como aliviar, como reduzir a quantidade de pensamentos que surgem na tela mental. É a coisa mais difícil que tem. E vocês podem perceber que o dia que vocês estão com um dia muito agitado, na hora de dormir, parece que o sono não vem. Por quê? Porque há um estímulo muito grande operando no sistema neurológico que impede que o sono consiga se aproximar para que a pessoa entre em estado de relaxamento. Então, parar de pensar não é uma coisa simples. Precisa de muito exercício. A consciência, ela traz o sentido íntimo de cada um. É uma outra potência. Todos nós temos consciência. E a consciência é como se ela fosse um repositório. É como se ela se permitisse receber informações que estão arraigadas no fundo de nossa alma, assim como trabalhar todas as percepções que os nossos sensores fisiológicos nos trazem o tempo todo. De maneira que com isso nós conseguimos processar. A forma que esse processo ocorre, a velocidade como ele ocorre e o número de conexões que nós conseguimos fazer por este processo é que é a operação da inteligência. Olha que coisa interessante. Não é? Então, inteligência não é um ser melhor que o outro na condição de pensamento. É uma somatória de fatores. É uma prontidão que não depende só da condição fisiológica. Depende da prontidão da alma. É por isso que consciência, né, não se coloca numa régua e se mede. Nós conseguimos trabalhar dois extremos, né, que é o da agressividade e que é o da passividade. Mas esse intermédio nós não conseguimos trabalhar com muita facilidade. Então, a consciência, como potência da alma, ela traz o sentido íntimo da nossa natureza individualizada como ser. O livre-arbítrio, que é uma coisa
muito trabalhada no meio espírita, não é? O meio espírita trabalha muito essa condição de entendimento do livre-arbítrio. E muitos colegas, não é? Eles acabam desenvolvendo o contexto de que parece que o livre-arbítrio foi criado pela codificação espírita. Não é verdade. O conceito de livre-arbítrio nasce na Grécia. A escola aristotélica já começa a trabalhar os conceitos de livre-arbítrio. Porque Aristóteles ele observava que as pessoas tinham a condição de escolher. E é isso que o livre-arbítrio faz. Dá a oportunidade da escolha. Portanto, eu, vocês que aqui se encontram, todos que estão lá fora, nós temos a condição de escolher. Cuidado. Porque a escolha é uma grande responsabilidade. E quando nós não temos bons resultados em função das escolhas que realizamos, não quer dizer que a culpa é de algo ou de alguém. Só tem um elemento responsável por essa questão: aquele que realizou a escolha. Então, seja essa escolha realizada neste momento, ou uma escolha que foi realizada no momento pretérito. Porque o resultado disso tudo vai estar aqui, ó, na consciência. Não como memória. Ou melhor, não só como memória, mas também como reminiscências. E que essas reminiscências nos incomodam de vez em quando e a gente não sabe de onde vem esse incômodo. Mas vem daqui, ó. Porque em algum momento das nossas existências, nós escolhemos algo cujo resultado ficou gravado em nosso ser. E é assim que funciona. Portanto, o pensamento, ele é resultado de um processo natural do espírito, da alma. O espírito, ele não para de pensar. Constantemente. O amor, o entendimento do amor não é um entendimento construído por se dar bem em uma relação. O entendimento do amor, ele tem que ser interpretado de uma maneira mais abrangente, de uma maneira em que não se refere à relação, a minha relação com a de outro, ou a de outro para comigo, mas a minha relação para com tudo, para com o meio, e o meio para comigo. E isso é um exercício. E como nós somos criados na estrutura da individualidade, né, das famílias, às vezes o nosso aprendizado neste processo atual nos indica que na grande maioria das vezes nós precisamos gostar de alguém e alguém gostar de nós. Mas o amor não se resume a isso. O amor tem que ser resultado de um trabalho profundo da consciência, da percepção. E isso é um exercício para uma vida inteira. E a dor, como potência da alma, nós não conseguimos separar uma coisa da outra. Porque em algum momento de nossas vidas, nós vamos passar por processos que serão dolorosos. E na grande maioria das vezes, esses processos, eles precisam ocorrer da maneira com que ocorrem. Não como castigo, mas porque são frutos dessa liberdade que nós exercemos. Agora ou de outra oportunidade. E a grande situação é que este processo é um processo complexo. Porque na grande maioria das vezes as pessoas se recolhem dentro desta natureza e se vitimizam, abalando a sua condição da vontade, a ponto de desistir.
Olha que coisa. Então a dor ela não é só física, porque se nós formos olhar pelo ângulo da fisiologia, a dor tem toda um processo de existência consistente da nossa estrutura orgânica. Mas aquela dor que não se reflete no corpo, que dói na alma, essa é a mais complexa de tratar. E é essa sujeição a que todos nós estamos dispostos. O princípio da evolução, segundo as observações, então, de Denis, ele diz que não está calcado na matéria, e sim na vontade. Que, conforme a sua ação, se estende a ordem invisível das coisas com a ordem visível e material. Então, o processo evolutivo, ele não está exatamente na ocorrência de estarmos todos aqui, realizando coisas, construindo o nosso bem-estar em relação a tudo isso. Mas ele está na vontade. E é por meio da vontade que a alma ela constrói o movimento das suas potencialidades internas e orienta o indivíduo ou o ser para um ideal elevado. Então é preciso, a vontade é preciso ser entendida como a alavanca que movimentará a alma, potencializando as suas condições internas e as orientando para um princípio elevado. E isso é um exercício muito profundo, porque os pensamentos que nos revestem, eles têm que estar calcados em processos positivos, em bem-estar, construindo a crença que é possível, construindo a crença que eu posso, trabalhando a autoestima, e não construindo um processo de vitimização quando a gente não consegue. Quando a gente não consegue, há um motivo. Não podemos colocar a culpa em alguém por não ter obtido o resultado esperado. É preciso revisitar a escolha. É preciso observar a natureza da vontade. É preciso trabalhar a questão em que eu estou inserido para então estar se orientando para um ideal elevado. André Luiz, pelas mãos do Chico, numa obra chamada Os Domínios da Mediunidade, ele apresenta a ideia de que a vontade é o leme que direciona a energia mental para o fim colimado do espírito, da alma, gerando o movimento da máquina humana, medida, que o princípio inteligente evolui. Então, a cada estado de elevação que eu consigo vencer, o princípio inteligente evolui. Evolui toda a estrutura. E talvez a gente não perceba isso na nossa fisiologia, mas nós vamos perceber isso na nossa consciência, mudando o comportamento, observando os resultados em função da mudança de comportamento. Não é? Ele diz ainda, que o princípio inteligente, evoluído, ele transita dos instintos, onde a vontade é embrionária. Ou seja, dentro do próprio primitivismo, da natureza dos pensamentos, também existe vontade. Não é? E a partir daí ela se desenvolve para expandir o estado de consciência. Então, nós vamos observar que consciência não é somente uma faculdade de perceber, mas também o sentimento que temos de viver, agir, pensar, sendo esta uma condição indivisível. Nós não dividimos a consciência. E nós não separamos, agora eu não quero ter consciência disso, depois eu vou ter. Então, agora eu vou ter consciência daquilo. A gente não consegue.
Ao mesmo tempo, isso é como se fosse um caldeirão de coisas fervendo. Nós não conseguimos separar a ebulição de uma bolha da outra. Tudo está envolvido pelo mesmo processo. Quando nós observamos, e isso, esses profissionais que acabaram revisando a obra, eles trazem um experimento observado na mecânica quântica, na física quântica. É um experimento que quem fez escola secundária já deve ter ouvido falar, que é o experimento da dupla fenda, onde obrigava-se um feixe de elétrons passar por uma fenda e ele batia, ele colimava numa placa e se distribuía. Eles queriam provar, na verdade, que a partícula se comportava como partícula. E, de repente, eles puseram um observador. E todas as vezes que eles inseriam um observador, nesse processo, o elétron se comportava como uma onda. Então, nos dias de hoje, os cientistas, eles entendem que o estado de consciência, ele vibra numa frequência tão profunda que ele é capaz de construir, na verdade, sujeição ao campo de elétrons da matéria. E isso, na verdade, quando nós observamos as curas, quando elas são realizadas pela fé, a maneira como que as coisas mudam por acreditar, a maneira como se mudam as coisas porque a condição proposta de observação está presente, replica exatamente essa condição da consciência que o Leon Denis coloca e aí corrobora com o que esses cientistas trouxeram na revisão da obra. Como eu disse a vocês, a origem do livre-arbítrio ele vem de Aristóteles, porque ele diz que o homem tem a capacidade de escolher. Por um outro lado, Santo Agostinho escreveu o Livro-Arbítrio, não é? Que foi escrito em 3 volumes, e fez isso depois do seu próprio batismo, mais ou menos quase 400 anos antes, depois do início da era cristã. E aí, na questão 843, o Livro dos Espíritos, Kardec acaba explicando que o homem tem a liberdade de pensar e agir. Pensar e agir é escolher. Pensar e agir. Não é? E nós temos que construir escolhas. E quando nós nos deparamos em condições dessas, não sabemos se é bom ir para a direita ou para a esquerda. Temos que experimentar. E se der errado? Vamos nos frustrar. Mas o nosso organismo é tão perfeito que o organismo é capaz de lidar com a frustração. Desde que seja um organismo saudável. Por isso a elevação dos pensamentos. Por isso a condição de estar predisposto na sua consciência em construir ideais positivos. Porque a vitimização só aumenta a condição da frustração, levando a processos depressivos. Ao abandono da vontade. A doutora está balançando a cabecinha. Estou indo bem, não? Então vamos lá. Então, esse processo, não é, do pensamento, dessa condição, é a matéria mais sutil que ela é emanada pelo perispírito, que vai veicular ideias, não é, dando corpo aos sentimentos que são gerados para a alma. Olha o cuidado. Quando nós desenvolvemos os sentimentos, a pessoa fala assim, nossa, caiu no campo da emoção. Emoção não é meio, pessoal, emoção é fim. Então, quando nós estamos emocionados, nós chegamos ao final de algo. E é preciso que a gente entenda que esses sentimentos, não é, quando eles são gerados e são captados pela alma, eles podem ser bacana e podem ser não tão bacana. E nós temos que conviver com isso. Este veículo, né, que é o pensamento, ele é extremamente estimulado pela vontade. Ele cocria realidades. Schopenhauer já dizia isso. Schopenhauer, no século XIX, filósofo alemão, ele já construía a ideia que o desejo, ele formatava a condição de você transformar realidades à medida que você pensa e estimula ideias. Então,
O pensamento é a expressão do sentimento que está implícito e que lhe dá origem e que o caracteriza. Portanto, pensamento é matéria. Cuidado com o que a gente pensa, porque vai grudar na gente. É idioplástico, não é? Então nós temos que ter muito cuidado. Como eu tinha dito, né, o amor não é uma propriedade. Ele não pode ser estático, único e egoísta. Amar é colocar-se num lugar do outro. É doar o que temos de melhor, é servir, é perdoar. É uma troca de energia que se renova, fortalece e eleva espiritualmente a alma. É uma troca de energia. É por isso que ele não pode ser egoísta. Né? Não confundir amor com paixão. São coisas diferentes. Né? É uma força que não acaba. Ele é excelso, sublime, criador, reformador e transformador. Quando nós olhamos a dor, né, nós vamos observar que principalmente perante o sofrimento, né, que se mostra a necessidade, a eficácia de uma crença robusta, assente ao mesmo tempo na razão do sentimento e nos fatos, e que explique o enigma da vida. Este é o problema da dor. Esta colocação é de Leon Denis. Então a dor, ela não é um castigo. É preciso que a gente aprenda a lidar com isso. Porque em momentos das nossas vidas, teremos momentos doloridos. Por fim, nós concluímos que a alma em si, ela é uma estrutura reencarnada nesse momento que estamos aqui e que tem necessidade de evolução e de esclarecimento. Abre mão das experiências terrenas, aqui como nós estamos, com a funcionalidade do pensamento alavancado pela vontade, com a oportunidade de escolher, capaz de refletir resultados e formar sentimentos memoriais, formando novos níveis de consciência. Então esse estado, ele não é desse momento que vivemos, ele é a perpetuidade da nossa alma. Daí, nós vamos observar que o ser, ele deve exercitar mais a audição, a observação, praticar a tolerância, entender melhor o próximo e a situação a ser vivida conforme as suas próprias escolhas. Então nós temos que aprender a lidar com aquilo que nós escolhemos. Felicidade é um estado onde a gente consegue alcançar especificamente momentos em que vivemos esse pequeno e breve texto que foi aqui apresentado. Agradeço a presença de todos e a paciência de me ouvir. Desejo a vocês uma excelente semana e um bom retorno aos seus lares. Vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho.